Santa Palavra. Nós estamos aqui nessa noite porque acreditamos que o Senhor pode nos usar de uma maneira sobrenatural nessa terra. Pessoas ainda encontram-se enfermas no nosso meio, pessoas ainda se encontram enfermas em nossas casas, mas nós não aceitamos tais coisas em nossas vidas, porque a tua palavra diz, 16, 17 de Marcos, que os sinais vão acompanhar somente aqueles que creem no teu nome vão curar, vão libertar e vão falar em mistério. Então, meu Pai, que essa unção seja derramada na nossa vida de uma maneira sobrenatural, que os sinais se manifestem através de nós, porque o sinal não é para o crente, o sinal é para o descrente. Quando o descrente vê o milagre acontecendo na igreja, ele vai querer se converter ao Senhor, meu Pai. Então coloca fé no nosso coração, para que possamos cantar essa música, Poderoso Deus, crendo que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais na vida das pessoas. Pai, no nome de Jesus, levanta uma geração que vai fazer diferença nessa cidade, e abençoa o teu povo desde agora e para sempre, em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir ao Senhor, a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, amém. Pode assentar no nome de Jesus. Pastor Tadeu, já tomo no teu lugar no nosso meio, para que você possa trazer uma palavra do céu para o nosso coração, amém. Amém, irmãos. Boa noite, na paz de Jesus. Estava brincando aqui com o pastor, que eu tinha recebido um WhatsApp de Jesus, que ele não vinha para o culto porque estava chovendo, tá? Mas eu também estava pensando que quando a gente vivia no mundo e tinha uma festinha ali, como por exemplo tem uma festinha no parque, pode estar chovendo canivete que o pessoal está lá, é ou não é? Se tivesse uma festinha lá no, não sei aonde, como é que chama, parque de exposições, podia estar relampejando, chovendo, enchente, o pessoal punha a bota e estava lá, é ou não é? É. Infelizmente é, mas para ouvir a palavra da salvação, a gente arruma desculpa assim na ponta da língua. É a garganta que está doendo, o pé que está molhado, a cabeça que molhou, o cabelo que molhou, o corpo que se resfriou. É ou não é? Porque a gente tem essa facilidade. Agora imagine se a gente vivesse num país como aqueles países que viveram na cortina de ferro, onde tudo era proibido, o evangelho era proibido, as bíblias eram queimadas, não se podia mais ouvir a palavra de Deus, e aqueles que criam na palavra eram perseguidos. Eles tinham que ler a Bíblia página por página, eles rasgavam a página e trocavam as páginas para eles poderem ler a palavra. Aí o evangelho se manifestava. Eu me lembrei de um testemunho de um americano que foi fazer uma visita num hospital russo naquela época, que não podia. Ele foi fazer uma visita no hospital russo, onde tinha muitos enfermos e muitas pessoas feridas de guerra. E o testemunho dele é que ele não falava uma palavra em russo, mas que quando ele começou a orar pelos doentes, pelos enfermos, eles eram curados e eles o entendiam na sua própria língua. Você já ouviu falar desse fenômeno? Isso é manifestação do poder de Deus para aqueles que creem. Deus continua operando da mesma forma. E onde 2 ou mais estiverem reunidos no meu nome, com chuva ou com sol, eu estarei no meio deles e manifestarei o meu poder no meio deles para a honra e glória do seu nome. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor em 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 20. Versículo 12. Segunda Crônicas, capítulo 20, versículo 12, diz assim a palavra do Senhor:
ó nosso Deus, não os julgarás, pois em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Amém? Pai, que nessa noite os nossos olhos, Senhor, estejam postos em Ti, que o Senhor olhe para nós com benevolência, com graça, com misericórdia, que nós possamos experimentar, Senhor, nessa noite do poder da Tua palavra, transformando, renovando a nossa fé, a nossa esperança, que o Senhor possa derramar do Teu bálsamo, do Teu consolo e do Teu amor sobre cada um de nós aqui reunidos, e que a Tua palavra, Senhor, venha de encontro às nossas necessidades nesses dias. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Nós lemos uma passagem aqui, em Crônicas, que fala de uma atitude do rei Josafá. A palavra do Senhor diz lá em Deuteronômio 2, que Deus ordenou a Moisés que quando ele fosse passar para a terra prometida, ele não se envolvesse com os moabitas, nem com os amonitas, nem com os da terra de Seir. Deus falou para Moisés assim: olha, não tem parte com você, não tem espaço nesse lugar para você, deixa eles lá, porque para os moabitas eu prometi essa parte para eles, essa é a herança deles. E esse povo então não foi destruído, segundo o mandamento de Deus, para quando eles tomassem posse da terra. Esses povos não foram destruídos. E os judeus caminharam em direção à terra prometida sem se envolver com eles, segundo o mandamento do Senhor. Mas nos dias de Josafá, esses povos resolveram reunir uma grande multidão e ir guerrear contra o rei Josafá. E o rei Josafá ficou preocupado, porque ele sabia que contra essa grande multidão ele não teria chance. Ele sabia que ele não teria poder suficiente para enfrentar essa situação. Então ele começa a conversar com Deus. Fala: Senhor, o Senhor nos mandou para a terra, o Senhor nos pediu para a gente passar e não mexer com eles. O Senhor deu essa terra para os descendentes de Abrão. Nós aqui plantamos, fizemos muita coisa, prosperamos, e agora o Senhor vai nos abandonar aqui? Muitas vezes, irmãos, tem gente na nossa vida que a gente não mexe, a gente não faz nada, a gente até deixa que passe despercebido, mas isso irrita as pessoas que estão do nosso lado. Já perceberam? Que muitas vezes essas pessoas ficam irritadas, não é com aquilo que eles não têm, às vezes até eles têm muito, mas eles ficam irritados com as coisas que a gente tem, aquilo que Deus colocou nas nossas vidas. E para certas pessoas, eles só são felizes quando eles veem a gente mal, porque eles podem se ver bem, mas muitas vezes aquilo não traz a felicidade, a alegria para eles. Eles querem tomar o que é seu. Eles sentem inveja daquilo que você tem. Já percebeu que isso acontece muitas vezes? Aqueles povos estavam ali olhando a nação prosperando, e eles resolveram ir contra a nação, contra o rei. E Josafá, então, sabendo que ele não podia com essa multidão, ele resolve chamar toda a nação. E o que ele decretou? Ele decretou um jejum com um propósito. Falou: vocês vão jejuar e orar, para que Deus possa ouvir a nossa oração. Eu vou pedir socorro a quem pode nos ajudar.
Josafá então resolveu reunir o povo e fazer aquilo que ele achou que poderia fazer para enfrentar a multidão. Muitas vezes, irmãos, a gente enfrenta a multidão de problemas, a gente enfrenta a multidão de tribulações, a gente enfrenta a multidão de fracassos, a gente enfrenta a multidão de desilusões, a gente enfrenta a multidão de insucesso. A gente às vezes se esforça e a gente só vê insucesso. Às vezes a gente enfrenta uma doença que a gente se sente fraco. É uma multidão de aflição. E se a gente não tiver a visão do reino, nós vamos procurar solução aonde ela não existe. A gente vai procurar socorro aonde não existe. De onde será que me vem o socorro? O meu socorro vem do alto, vem do Senhor que fez o céu e a terra. A gente precisa estar com a nossa visão pronta para olhar para o céu, porque o céu é o nosso limite. Amém? Josafá então diz assim: tu dominas sobre todos os reinos dos povos, e na tua mão há força e poder, e não há quem possa te resistir. Ele está confessando que na mão do Senhor tem todo o poder, que Ele domina sobre os povos e as nações. Por isso que a Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, é contra as regiões das potestades celestiais. Então, nós, quando olhamos para o poder de Deus que pode se manifestar na nossa vida, nós estamos olhando para aquilo que o céu pode fazer na nossa vida. Quando nós olhamos para aquilo que Deus tem poder para executar, nós estamos deixando de lado a nossa arrogância, para que Deus possa manifestar o seu poder. Josafá conclamou ao povo e à nação para buscar socorro naquele que podia ajudar. E aí ele diz assim, que, ó Deus, o Senhor não os julgarás. Em primeiro lugar, ele está reconhecendo os seus limites, e ele está confiando no poder ilimitado do Senhor. Quando nós confessamos que nós somos fracos, a Bíblia fala que daí que nós somos fortes. Quando nós confessamos que nós não podemos fazer determinadas coisas, nós estamos passando para o Senhor, que tem um poder ilimitado para fazer aquilo que nós achamos que não podemos fazer. A nossa humildade diante de Deus, a nossa sinceridade diante de Deus, nos leva a estar mais perto dele. Em primeiro lugar, frente às barreiras, às dificuldades, à multidão de problemas que nos persegue, nós temos que confessar a nossa incapacidade, a nossa fraqueza, o nosso limite. Nós somos pessoas limitadas. Josafá não teve vergonha de dizer que ele não podia com aquele exército. Muitas vezes nós, como crentes na palavra do Senhor, nós temos vergonha de falar que nós não podemos com determinado problema que está nos afligindo, com determinada causa que está nos importunando. Josafá colocou diante de Deus, dizendo assim: Senhor, eu admito que eu sou limitado, eu não vou conseguir vencer essa batalha. Mas Deus não. Deus é ilimitado no seu poder. Deus pode fazer todas as coisas. Deus pode ir além daquilo que nós imaginamos. O poder de Deus, ele está para operar nas nossas vidas e para manifestar a glória do céu na terra. Sabe quando eu vejo quando o céu desce na terra? A primeira vez que eu me lembro disso é quando Deus criou o homem.
Ele colocou lá, fez do pó da terra aquele boneco, e Deus criou do pó da terra, criou daquilo que ele já tinha criado, ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Mas daí ele veio do céu e soprou um ânimo de vida, o Espírito Santo dentro do homem. É quando o céu desceu na terra. Nós somos pó, nós somos terra. Mas o Espírito que habita em nós vem do céu para habitar na terra. Você tem o Espírito Santo. Jesus falou assim: eu vou para o Pai, mas eu deixo para vocês o Espírito Consolador. Josafá, ele foi buscar na fonte que podia resolver o problema dele. Muitas vezes a gente vai buscar na fonte onde não tem água para matar a nossa sede. A gente vai buscar na fonte que não tem solução para o nosso problema. A gente começa a falar demais, a agir demais, a ficar preocupado demais. E o problema não se resolve. Josafá, ele primeiro confessa assim, ó, não existe força em nós perante essa grande multidão. E você pode ter entrado aqui nessa noite dizendo a mesma coisa, ó, não existe força em mim para enfrentar esse problema. Não existe força em mim para vencer essa batalha. Não existe força em mim para vencer essa batalha com meu marido, na minha casa. Não existe força em mim para enfrentar a batalha dessa doença. Não existe força em mim para enfrentar a batalha desse problema no judiciário. Não existe força em mim para enfrentar o problema que está me afligindo a mente e o coração. Não existe força em mim para resolver o problema com meu filho que está nas drogas. Não existe força em mim para resolver o problema que está afligindo a minha cabeça, o meu coração. Não existe força em mim para resolver essa angústia que me toca. Mas quando você chega sinceramente diante de Deus e confessa isso, Ele tem um poder ilimitado para resolver o seu problema, porque Deus ultrapassa os nossos limites. Deus vai além. Lucas 1,37 diz assim: mas o que é impossível para nós é possível para Deus. Aquilo que nós não podemos fazer, Deus pode. Aquilo que não temos força para lutar, Deus pode. O céu é o limite quando nós reconhecemos que Deus pode agir na nossa vida, além daquilo que nós pensamos. Efésios 3,20 diz assim: Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos. Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que você está pensando agora. E Josafá sabia disso. E Josafá colocou diante de Deus e falou assim: olha, tu podes vencer essa grande multidão, tu podes vencer esses problemas, tu podes vencer essa batalha. Não sabemos o que fazer, disse Josué, não sabemos o que fazer, porque muitas vezes as atribulações da nossa vida são tantas, que realmente a gente não sabe o que fazer, a gente não sabe se vai para cá, se vai para lá, se vai para frente, se vai para trás, se ri, se chora, se luta, se briga, a gente não sabe o que fazer. Mas daí, de tanto Josafá pedir, Deus manifestou-se no meio da congregação, através de Jaziel. E Deus diz assim, olha: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Então, primeira coisa que está falando para você nessa noite: a batalha não é sua, a luta não é sua, a luta é de Deus, a luta é dele, a luta é daquele que pode vencer todas as batalhas. Então acalmai o vosso coração, porque a batalha é do Senhor. E disse mais: parai,
17. Nesta batalha não tereis de pelejar. Nesta batalha não tereis de pelejar. Muitas vezes a gente esperneia, se debate, fala, grita, tenta se agitar ao máximo. Mas o Senhor está dizendo para você assim: olha, parai, estai em pé e vede a salvação do Senhor para convosco. Sabe o que ele está falando? Que essa batalha não é sua, é para você ficar quietinho, é para você continuar orando, é para você continuar crendo, é para você continuar jejuando, é para você continuar orando, é para você continuar falando com Ele, é para você continuar andando na presença dEle, porque a batalha é dEle, é Ele que luta as suas lutas, é Ele que vai à sua frente, é Ele que derrota os inimigos, é Ele que te quer para o reino, é Ele que faz o céu descer na terra por causa de você, é Ele que luta as suas lutas, e Ele quer te ver você em paz. Ele quer ver você calmo, Ele quer ver você em pé. Tem gente que quer ver você derrotado, caído, mas Deus está dizendo assim: eu te quero de pé, para que você veja a vitória que eu estou preparando para você. De pé você vai ficar, para você receber aquilo que eu estou preparando para a sua vida. É isso que Ele está dizendo para você nessa noite. Ele quer você de pé, olhando a batalha que Ele luta por você, para que você receba a vitória em pé. Ele não quer te ver deitado, perdido, afastado, derrubado, entristecido. Não, Ele quer você de pé, porque a batalha é dEle. A vitória que vem do céu não é nossa, é dEle. Mas a causa da vitória é nossa. Quando nós dependemos de Deus, o resultado das nossas lutas não depende das nossas forças ou limitações. Quando nós dependemos de Deus, o resultado das nossas lutas não depende de nós, não depende de você, não depende de mim, depende dEle. A peleja não é vossa, mas é de Deus. Deus luta as suas lutas. Nessa noite Deus está aqui para dizer para você que aquilo que tem te aborrecido, aquilo que tem tirado sua tranquilidade, essa luta não é sua, é dEle. Coloca diante dEle, que a seu tempo Ele vai te dar a vitória, assim como foi com Josafá. Quando confiamos em Deus, nós vivemos sem limites. Isso não quer dizer que a gente não tem limite na vida, não. Quando a gente confia em Deus, como Deus é ilimitado, quando a gente anda na presença de Deus, nós nunca conseguimos chegar no limite de Deus, porque Ele é ilimitado. Rendei graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. O Senhor nos ama de tal maneira que não importa muito os erros que fizemos, os erros que tivemos no passado, não importa, Ele continua olhando para você como aquele que Ele fez no ventre da sua mãe. Ele continua olhando para você como aquele que Ele chamou para um propósito. Ele continua olhando para você da mesma forma que Ele te viu quando te concebeu. Ele continua olhando para você como um filho do reino. Ele continua olhando para você como uma pessoa vitoriosa. Ele continua amando você da mesma forma, porque o amor de Deus não muda para conosco. Tem uma coisa que é invariável no reino de Deus, é o amor com que Ele nos ama. A acusação pode vir na nossa mente de diversas formas, mas existe uma certeza que você não pode perder de vista, é que Deus te ama. Louvar ao Senhor em meio à batalha faz a gente experimentar uma vida sem limitações. Josafá pediu
socorro ao nosso Deus. E o Senhor diz para ele assim: ó, ficai quieto, ficai de pé e veja que eu vou lutar essa batalha. E ele lutou. E ele matou aqueles homens todos. E diz a Bíblia ali que por 3 dias eles exploraram os despojos, eles tiraram as riquezas dos cadáveres, porque era só cadáver que tinha naquela região. E eles exploraram as riquezas, tiraram as riquezas todas, até eles não conseguirem carregar mais. E aí, Josafá diz assim que eles começaram a louvar, a adorar a Deus. Eu quero dizer para você nessa noite que no meio da sua batalha, você tem que continuar adorando o Senhor, porque Ele habita no meio da adoração também. E Ele dá a vitória para aquele que o louva e o adora. Porque quando nós louvamos e adoramos, a gente traz o céu na terra. A gente faz com que a luta deixa de ser nossa e passa a ser dele. E a convicção que nós temos de que Ele vai lutar a nossa luta é a vitória que nós vamos ter logo na frente. Continue louvando no meio da sua batalha. Continue adorando no meio da sua dificuldade. Continue adorando no meio da sua perturbação. Continue adorando no meio dos seus problemas. Continue adorando no meio da sua doença. Continue adorando no meio da sua falta de recursos. Continue adorando, porque adorar é o que importa. Se você quer ver o céu como limite dos seus problemas e da sua vida, continue adorando, porque os anjos louvam o Senhor e adoram o Senhor, e quando você adora, você faz parte desse coro, você faz parte do coral celestial, você continua clamando pelo nome todo-poderoso que pode fazer todas as coisas e trazer o céu na terra para os seus problemas. A Bíblia fala que nós não somos daqui. Nós estamos aqui de passagem. Nós temos um lugar celestial. Nós temos um lugar lá. Jesus diz assim: olha, eu vou para lá preparar moradas para vocês. Então, se nós somos de lá, o céu é o nosso limite. A gente está aqui hoje, num processo de peregrinação, mas nós podemos viver hoje aqui aquilo que o Senhor tem preparado no céu para nós. Nós podemos começar a viver hoje aqui em santidade, em adoração, para receber do céu todas as nossas necessidades. Quando nós damos testemunho do agir de Deus, nós estamos vivendo o céu como limite. Como é que Deus age? Deus age fazendo esses milagres. Ele vence o inimigo sem que você saia do lugar. Ele deixa você de pé na frente das batalhas. As pessoas querem ver você caído, mas Deus luta e você continua de pé. Você passa incólume pelo meio da batalha, pelo meio do perigo, pelo meio do deserto, pelo meio do mar. Deus continua levando você. Deus faz uma barreira para você quando as pessoas falam assim: mas você é você mesmo, você é aquele mesmo, você é aquele que passou por isso, por aquilo. Sou eu mesmo. O povo testemunhou da glória e do poder de Deus. E veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Sabe o que acontece quando você continua adorando, louvando o nome do Senhor pelas coisas que Ele tem lutado por você? É que as pessoas que estão ao seu derredor vão ficar temerosos de você. Eles vão olhar para você e falar assim: nossa, mas quantas coisas Deus está fazendo por ele. Olha o que aconteceu com ele. Olha o que Deus está fazendo para ele. Olha a porta que Deus abriu para ele. Olha o livramento que Deus deu para ele. Olha a luta que ele estava passando e como Deus deu vitória para ele. E eles vão temer o nome do Senhor por causa das grandes coisas que Ele tem feito. Quando você dá testemunho daquilo que Deus faz na sua vida, você está fazendo o céu vir à terra de novo. Por quê? Porque
Deus manifesta o seu poder através da sua palavra, e a sua palavra veio do céu para nós. Eu lembro de um testemunho de um pastor americano, só não me lembro o nome dele. Ele estava fazendo campanha no Haiti. O Haiti é um país muito pobre. O Haiti é um país, além de muito pobre, eles são muito, a religião deles é uma religião muito cheia de bruxaria e essas coisas assim. E ele começou a fazer uma pregação, e estava ali no estádio, muita gente, e ele começou a pregar, e ele falou assim, que Jesus ressuscita os mortos, Jesus ressuscita o que está morto, Jesus ressuscita os mortos. E ele começou a pregar, e aquele povo começou a fazer trabalho ali naquela arquibancada, e começou a dançar e cantar, e começou a descer ali aqueles espíritos imundos. Mas de repente, apareceu diante dele uma mulher com um embrulho no braço. Essa mulher era esposa de um chefe tribal que estava ali. E quando ela chegou diante dele, onde ele estava pregando, ela falou para ele assim: você falou que Jesus ressuscita os mortos. Meu marido mandou eu vir aqui, porque aqui está o nosso filho, que está morto. E agora, irmãos? E agora? Aquele pastor dá um testemunho dizendo assim, o que ele poderia fazer ali naquele momento. Aquele estádio cheio, as pessoas fazendo trabalho nas arquibancadas, e ele ali com aquele menino em cima da palavra de Deus. O que ele poderia fazer? Ele só poderia usar a palavra de Deus. Eu creio num Deus que ressuscita mortos. Senhor, ressuscita essa criança por amor do teu nome, para que a tua palavra seja estabelecida e honrada nesse lugar. E a criança começou a chorar. Quando a criança começou a chorar, o chefe que estava fazendo aquelas coisas todas, ele viu o filho vivo, ele mandou parar tudo. Sabe por quê? Porque Jesus, ele manda no chefe dos chefes, dos inimigos, ele derruba aquele que vem contra nós de todos os lados, porque toda a honra, todo o poder e toda a glória está no nome dele, está no sangue dele, está na palavra dele para nós. Quando nós damos testemunho do milagre, da palavra, do poder de Deus, nós estamos fazendo com que o céu seja nosso limite, e nós estamos trazendo o céu na terra. Quando nós damos testemunho daquilo que Deus faz na nossa vida, por pequeno, por grande que seja, nós estamos fazendo com que o céu desça na terra. Quantos livramentos pequenos acontecem na nossa vida? Quantas coisas pequenas acontecem na nossa vida, que a gente às vezes nem nota, que Deus está operando a nosso favor, está lutando as nossas lutas, está fazendo com que a gente vá para a terra prometida de maneira segura. Quantas vezes isso acontece na nossa vida, que a gente nem percebe, mas a gente precisa continuar louvando e adorando o nome do Senhor. A gente precisa continuar louvando e adorando no meio das batalhas, da dificuldade, no meio das incertezas, porque Ele luta a nossa luta, e é Ele que luta as nossas batalhas, é Ele que luta as nossas pelejas, é Ele que vai à nossa frente, é Ele que abre o mar, é Ele que derruba os muros, é Ele que faz acontecer, porque essa obra é dEle. E Ele nos escolheu para nesses dias fazer o céu descer na terra e operar milagres nas nossas vidas. É Ele. Eu me lembro que antes da Sara entrar ali para Unifei, a gente orava, mas ela e a minha esposa resolveram ir lá na Unifei orar. Foi ou não foi? Foram lá e oraram.
Outro dia foram lá e oraram. Outro dia, 7 dias, foram lá e oraram. Foram lá e oraram. Por quê? Porque Deus faz o céu, traz o céu para a terra, através das nossas orações. E o que aconteceu? O que aconteceu, Sara? Ela passou no exame, irmãos. Muita gente achava, não vai passar. Não vai entrar. Não, isso, não, aquilo. Só que o não do homem, a limitação do homem, não bate com a ilimitação de Deus. Deus abre portas aonde não existe. Deus abre portas aonde não há. Deus traz prosperidade aonde parece que não vai ter mais jeito. Deus traz saúde aonde parece que está tudo perdido. Deus ressuscita os mortos, Deus ressuscita os sonhos, Deus faz nascer coisas novas no meio do deserto. No meio das dificuldades Ele gosta de operar. Porque para Ele tanto faz se é difícil, se é fácil. Se está no meio do deserto, se está no meio do mar, se está no meio das águas, se está no meio da tempestade, se está no meio do sol, se está chovendo, se não está chovendo, para Ele não importa, porque Ele não muda. Ele é o mesmo de ontem, de hoje, será eternamente. O céu é o limite para as nossas vidas, quando nós confiamos no Senhor e damos testemunho do poder da tua palavra, da sua palavra sobre as nossas vidas. Por isso que é importante dar testemunho das coisas pequenas e das coisas grandes de que Deus faz. Porque quando nós damos testemunho, nós estamos dizendo assim: eu de mim mesmo sou fraco e necessitado, mas o Senhor é Deus poderoso, que luta a minha peleja, que luta a minha luta, e Ele me faz andar firme e forte num caminho da salvação. Deus é Deus de poder ilimitado sobre as nossas vidas. Seu poder não tem fim. E o céu é o limite para aquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas. Tem muito mais coisas que Deus quer fazer na nossa vida do que nós pensamos, do que nós imaginamos. Tem muito mais coisas que Deus quer fazer na nossa vida daquilo que nós estamos pedindo. A palavra do Senhor diz que às vezes a gente não sabe nem pedir. Deus tem muito mais para mim e para você. Deus tem muito mais para que nós possamos experimentar dele. E a palavra do Senhor diz aqui nessa passagem, que depois dessa batalha, depois dessa luta, que Deus venceu para ele, e que os deixou de pé, e que ainda os trouxe riqueza para a vida deles, eles viveram em paz. Você quer viver em paz? Você quer paz na sua família, quer paz na sua vida? Entregue tudo aquilo que você não tem forças diante de Deus. Entregue a sua luta diante de Deus. Porque é Ele que faz com que você viva em paz nessa terra, em nome de Jesus. Amém? Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Fique de pé um momento em nome de Jesus. Você como família, abraça a sua família na presença do Senhor. Vem cá, irmã. Vem cá, fica cá juntamente com a Bianca. Eles viveram em paz. Foi a última frase que o pastor Tadeu pregou. Viver em paz. E por que eles viveram em paz? Quando a gente vê 20:20 de 2 Crônicas, crê no Senhor teu Deus e você vai estar seguro. Crê nos seus profetas que você vai prosperar. Duas coisas muito importantes para que a gente possa viver seguro
em paz. É crer que quem nos dá a vitória é o Senhor, e crer na voz profética que é falada nesse altar. Quando a gente crê na voz profética e quando a gente crê em Deus, a gente vive em paz. No casamento, com os filhos, no ministério, na família, todas as áreas, vida material, espiritual, sentimento, todas as áreas são totalmente tomadas pela presença do Senhor. Feche seus olhos. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus Cristo, as lutas vêm de todos os lados, como os amonitas, moabitas, os moradores do Monte Seir. De todos os lados o inimigo vem, meu Pai, para nos destruir, para nos matar, para nos roubar, para nos saquear. De todos os lados, meu Pai, ele vem para nos amedrontar. Mas a Tua palavra nos ensina que nós temos que crer nos profetas que profetizam sobre as nossas vidas. A Tua palavra diz que nós temos que crer nos profetas que profetizam sobre nós. A Tua palavra diz que nós temos que estar totalmente seguros do Senhor, confiantes do Senhor, crendo que o Senhor é o Deus da nossa redenção, da nossa salvação e do nosso milagre, meu Pai. Aqui está a família, meu Pai, do Joe. Aqui está a família do Tadeu. Aqui está Orlando representando a família dele, o Jurandir. Aqui também está, meu Pai, a irmã Rose representando a sua casa, a Bianca representando a casa dela, o Giovanni representando toda a família dele, e eu representando a minha casa, cada um representando a sua. Pai, no nome de Jesus Cristo, essas pessoas que estão aqui, crê nos seus profetas e crê no Senhor, meu Pai, então guarda eles em segurança. Pai, satisfaz todos os desejos desses corações, conforme a Tua palavra, em João 5,14, meu Pai. Então manifesta sobre esse lugar a Sua glória, o Teu poder, a Tua unção, a Tua vitória. Cada vida ser tomada, impactada, cheia da glória do Senhor, meu Pai, no nome de Jesus Cristo. Queremos viver para o Senhor nesta terra. Queremos andar com o Senhor nessa terra, que o Senhor vá à frente, para que os caminhos se endireitem, as portas se abram, e os tesouros do céu se revelem a nós de uma maneira estrondosa. Porque aqueles que esperam no Senhor, meu Pai, jamais serão envergonhados para sempre. Aqueles que esperam no Senhor, meu Pai, vão renovar a sua força. Aqueles que esperam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Sela o Teu povo através da Tua palavra nessa noite, através da Tua unção, meu Pai, que é uma unção invisível que desce do céu sobre a nossa cabeça e nos unge para a peleja e nos prepara para a batalha, fazendo de cada um de nós, meu Pai, mais que vencedor. Hoje os inimigos que se levantam caem por terra, totalmente por terra, no nome de Jesus Cristo. E em nós a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo é estabelecida, em nome de Jesus. Pai, a gente ora também nesse momento pelo propósito, meu Pai. Quero aproveitar que eu estou orando pelo propósito que nós começamos na sexta-feira. A primeira fase nós encerramos ontem, a segunda fase nós começamos hoje. Eu peço, meu Pai, que o Senhor venha motivar o coração do Teu povo para permanecer firme nesse propósito até o dia 30 de novembro, meu Pai, no nome de Jesus. Que ninguém venha desfalecer, meu Pai, em seus caminhos, que ninguém venha retroceder no seu propósito, que possamos, meu Pai, renunciar a nós mesmos, renunciar a nossas vontades, para que a vontade Sua, que é boa, perfeita e agradável, se manifeste em nossas vidas, no nome de Jesus. O nosso propósito é renunciar, e a nossa petição é, meu Pai, nós queremos ter mais intimidade com o Senhor, e nós queremos ver almas nessa igreja se rendendo aos Seus pés. Ainda, meu Pai, que nós não estamos vendo nada, somente 12 pessoas essa noite, nós estamos crendo contra a esperança, assim como Abraão creu. E se o Senhor abençoou Abraão, e nós como filhos dele, também cremos que seremos abençoados. Cremos, meu Pai, que nós vamos povoar essa igreja,
E muito mais do que essa igreja, nós vamos povoar o céu, meu Pai. Cremos, meu Pai, que as pessoas que estão nessa casa, cada dia mais, vão aprender do Senhor que é manso e humilde de espírito. Cada dia mais, meu Pai, serão totalmente íntimas do Senhor, terão comunhão com o Senhor e crescerão de graça em graça, de glória em glória, vitória em vitória, meu Pai. Serão cada dia mais, meu Pai, parecidos à imagem e à semelhança sua. Cada dia mais, meu Pai, a estatura do varão perfeito nos aperfeiçoando cada dia, em nome de Jesus, meu Pai. Amém. Amém. Pode sentar no nome de Jesus.